Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Papo Espírita. E desta vez temos no estúdio uma nova colaboradora, Luciene Batista, Miriam dos Anjos e eu, Ana Cristina Sampaio. O tema de hoje, o tempo certo. Nós vamos conversar sobre esse tema à luz de um texto do Espírito Hamed no livro Renovando Atitudes. Hamed utiliza a parábola do semeador para explicar que na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Então, para a gente começar o bate-papo, eu vou ler a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então, Luciene e Miriam, vamos começar o bate-papo? Eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que essa parábola fala do tempo certo de cada coisa em nossas vidas? Quer começar, Luciene? Começo, sim. Eu acho que a abordagem do Hamed é muito interessante, porque essa parábola, ela durante muito tempo, ela foi vista como uma parábola que tratava especificamente da divulgação das ideias cristãs, né? Uma parábola que tratava de essa divulgação de ideias. Eu falo ideias cristãs, mas isso se transporta para o meio espírita também, como se a gente fosse aquele momento em que a gente tem acesso, vamos dizer assim, a essas verdades espirituais, transcendentais, né, que falam de Deus, que convidam a gente a uma vida diferente, ao cultivo de valores diferentes. E esse local onde as sementes caíam, sempre foi mais associada ao tipo de pessoa que recebe essa mensagem. Então, pessoas que estão mais aptas, pessoas que não estão aptas, dentro dessa gradação. E Hamed traz isso numa perspectiva bastante diferente, porque aí ele vai mostrar que o local onde as sementes caem diz respeito aos vários estágios de uma única pessoa. Quer dizer, ele vai mostrar que são possibilidades relativas a todos nós, a cada um de nós individualmente. Quer dizer, nós temos o nosso tempo de ser terra seca, nós temos o nosso tempo de ser terra coberta por espinhos, nós temos nosso tempo para ser terra fértil. E mais, esse tempo, ele não depende de idade e ele não é uma coisa, vamos dizer assim, linear. Quando eu estou, por exemplo, eu posso estar no mesmo momento da minha vida, resistente a uma determinada mudança, a um determinado valor, a uma determinada ideia, mas ser uma terra fértil para outra que seja também boa. Eu estou pensando assim em valores, né? Não estou pensando alguém que está escolhendo entre bem e mal, entre espiritual e material. Não, eu estou pensando... É interessante, né? Vou retomar o que você falou. Porque o difícil é a gente bater papo virtualmente, né? Que às vezes dá uma coceira na língua para falar, mas a gente tem que se conter. Tem que falar, esperando que Mas o interessante dessa parábola, só indo na sua ideia, é porque, como disse Hamed, né, e Ana trouxe, que não tem nem antecipação, não vem com atraso os nossos aprendizados, né? E a gente vê, só afirmando o que você disse, a gente ainda vive naquela sobe e desce da vida, nesse processo nosso de amadurecimento, né?
e cada um mesmo é que vai criando esse... Então, tem dia... A gente pode perceber no nosso humor, né? Tem dias que a gente acorda animado, então, quando a gente está mais animado, o aprendizado, ele cai mais leve, né? Mas tem dia que a gente não teve uma boa noite, e aí a gente acorda com o humor mais debilitado, mais triste, mais indisposto, né? E nesse dia, se a gente não está atento, a gente vai mesmo observar e tudo que nos chega, porque o Hamed disse bem no começo do texto dele, do Tempo Certo, que todos os dias, né, nós somos inundados por ideias de progresso, né? Eu achei isso tão lindo. Então, a espiritualidade, todos os dias, nós somos intuídos a essas ideias de progresso. Mas tem muito a ver com essa nossa capacidade de absorver. Eu vou chamar aqui, entre aspas, de humor, quando estamos mais propensos, quando estamos menos propensos. E a semente, que são essas ideias, vão vingar ou não vão vingar, né? Ou vão vingar por um tempo, né? Era isso que estava só nesse seu comecinho que o Hamed falou, e que é muito interessante também isso que você estava falando, que nós somos terras em diferentes momentos de fertilidade, conforme, né, nós estamos dispostos naquele dia, porque nós ainda somos muito baixo, alto, baixo, níveis alto. de consciência, né, Miriam? Exato. Tem momentos que a gente é chamada a ampliar essa consciência. Momentos de dificuldade, momentos desafiadores, que a gente às vezes tem que dar a volta por cima, e que aquela solução, aquela maneira que a gente tinha de ver, ela já não serve mais. Ela já não está nos ajudando a progredir. De alguma forma, a gente se sente estagnado. Quando a gente está olhando para dentro da gente, a gente observa isso, né? Nossa, eu sinto que nesse aspecto da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque eu estou incomodada, né? E a gente tem níveis de consciência. Muitas vezes uma mensagem chega para a gente num momento que não cai a ficha, mas lá na frente, diante de uma situação nova, aquele conhecimento floresce, né? Você não acha que é mais ou menos isso que você está dizendo, Luciane? Sim, eu acho que é exatamente isso, Ana. Nós precisamos, você falou muito bem, né, quando você diz esses chamados e a questão do despertar, né? São chamados para despertamento, porque no fundo é a gente entender realmente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, né, dentro desse contexto da criação. E nós temos às vezes, um pensamento que nos atrapalha muito, porque a gente acha que é como se a gente fosse um bloco só, e que em todas as circunstâncias a gente reage do mesmo jeito, a gente sente do mesmo jeito. E não é assim. A gente trabalha, vive, né, a nossa vida interagindo com cada situação, com as ferramentas que a gente tem, e essas ferramentas são diferentes. Do que eu estou falando? Determinados setores da nossa vida, circunstâncias da nossa vida, pegam a gente muito mais preparados, muito mais fortalecidos, o que significa muito mais abertos aos chamados de progresso, que são aqueles momentos em que a gente reage de uma forma mais madura. Outras circunstâncias tocam em pontos que ainda são muito dolorosos para a gente, são feridas que a gente traz, são circunstâncias para as quais a gente não amadureceu bastante e a gente vai reagir diferente. Então, eu vou dar um exemplo, que é sempre o exemplo fácil, né? Que é a gente confrontar ambientes diferentes. Então, eu tenho dentro da minha casa, com a minha família, por exemplo, uma relação. E tenho no meu trabalho ou na minha vida social outras relações. Então, acontece uma circunstância no meu trabalho. Uma pessoa me trata de uma forma um pouco desrespeitosa, ou eu percebo que há ali uma intenção desagradável, às vezes até um pouco maldosa em relação a mim. Mas ali no trabalho, com pessoas que são um pouco mais distantes do meu mundo íntimo, e provavelmente pessoas com quem eu tenho uma história passada, não muito profunda, ou não muito causadora de dor mútua,
como eu tenho essa referência de Jesus para reagir a essas situações da melhor forma que eu puder e colocar a maior quantidade de amor que eu puder, então eu posso reagir a uma circunstância dessa no meu trabalho com uma pessoa de uma forma equilibrada. Eu não fico nervosa, eu não entro naquela faixa de perturbação, eu não sinto o sangue circular de forma mais intensa e eu não tenho uma reação que eu não possa controlar, né? Eu não reajo e digo uma coisa que depois eu me arrependo. Eu posso olhar para aquela situação e entender, bom, o que essa pessoa está fazendo não é correto, mas eu não vou devolver nessa moeda. Vou dar o tempo dele, não vou levar isso adiante. Conduzo dessa forma. Mas nas minhas relações familiares, eu tenho, às vezes, alguém muito próximo, às vezes é um irmão, uma irmã, um filho, o pai ou a mãe, até o próprio companheiro ou a companheira, que vai me tratar exatamente daquela mesma forma. Eu sinto um certo desrespeito, eu sinto, às vezes, aquela fala que vem para me ferir, mas naquela circunstância, eu não consigo reagir da mesma forma. Imediatamente aquilo me atinge como se fosse um dardo e eu perco o meu equilíbrio. E tudo que eu sei sobre os valores que Jesus ensinou, tudo isso vai para o saco, vai para o lixo, porque naquela hora eu nem consigo acionar nada disso, porque eu só consigo sentir aquele incômodo, aquela dor, aquela raiva, aquele descontrole. E então eu vou reagir guiada por isso, e aí eu dou uma resposta, e o outro dá uma resposta, e aquilo vira uma discussão. Então, é um exemplo bem bobinho, mas é porque para mostrar que nós não somos uniformes. É isso que significa que no mesmo dia eu posso ser terra fértil e terra seca, dependendo de com quem eu estou interagindo, em que ambiente eu estou. Percebe? Mas você, isso é muito comum. Eu até concordo, mas também eu penso, na sua fala, eu penso também que isso tem muito a ver, né, não com o externo, quem está me atingindo, porque me atinge porque eu permito que me atinja, mas acredito que tenha essa questão da semente, dessas ideias externas, né, vou chamar assim essas ideias ou comportamentos que chegam externos a nós, como é que eu sinto em relação a essas coisas, porque os conflitos, a raiva, a baixa autoestima, a insegurança, né, está tudo dentro de mim as coisas externas são os dardos que vão naquela feridinha que eu ainda não dei conta, como você trouxe, né? Então, eu respondo às vezes no trabalho, de uma forma, em casa de outra, penso que tem a ver também com valores e condicionamentos que eu também já tive em vidas passadas e que deram certo, tipo, eu engulo a raiva, né? Então a raiva está em mim e eu faço o comportamento externo de quem não quer ser atingido, de quem não vai levar a coisa à frente, mas dentro de mim está o orgulho de que eu sou superior, não vou entrar nesse clima, e uma raiva enorme que eu estou mandando dardo para aquele que está recebendo, quando exteriormente eu estou colocando que não, porque na questão da parábola da semeadura, né, também traz essa figura da semente que ela cai em terreno pedregoso, né? Então, muitas vezes a gente não quer abrir mão do que eu penso, como eu reajo, porque eu sou assim, né? Eu nasci desse jeito, os outros é que têm que entender. Então, essas ideias de progresso em que eu me irrito comigo mesmo, enquanto eu ainda sou primitivo nas minhas reações, o quanto ainda sou tomado por emoções como raiva, revide, vingança, seja o que for, quando eu fico, por que é que eu não me estudo? Porque eu acho que o grande problema de tudo isso além da gente saber quem a gente é perceber que a gente não é o que a gente acha que a gente é. A gente faz uma imagem do que somos que não é real, que ela corresponde a uma expectativa das regras sociais, que ela corresponde às normas do bem aceito na família, do bem aceito no trabalho, do bem aceito no centro espírita.
Então, o que eu tenho que perceber do que eu não sou. Então, não dá quando a gente se identifica com a pessoa humilde, né, com a pessoa caridosa, com a pessoa compreensiva, ela é colocada em xeque todos os dias com pessoas e circunstâncias que vão provar. Então, às vezes, eu fico muito assim, olhando para mim mesma, né, porque a gente não deve julgar ninguém, né, Cristo já nos ensinou, é que o nosso trabalho interno de observar essas coisas em nós, e nisso Hamed traz muito nos seus livros essa coisa do autoconhecimento, né? E essa semente do pedregoso, que cai em terreno pedregoso, é incrível, porque muitas vezes a gente não abre mão, achando que a nossa verdade é a nossa verdade. Às vezes somos cruéis com aqueles que pensam diferente, que têm uma religião diferente, que são diferentes fisicamente, né? Porque a minha verdade é a verdade que todos deveriam assimilar, né? Então, eu acho isso muito interessante. Deixa eu ler. Pode. Não, quero aproveitar seu comentário, Miriam, para ler um pedacinho do Hamed nesse texto, né? E ele fala exatamente isso. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Por que, então, haveríamos de florescer a toque de caixa? E aí ele fala muito dessa questão da gente achar que o outro não me entende. O outro não entendeu ainda. Como que essa pessoa ainda está pensando dessa forma? Como que essa pessoa não entende o que eu estou falando? Por que ela não evolui? Então, isso mostra ainda que como cada um tem um tempo certo, como é que eu vou lidar com essas diferenças, né? Às vezes eu não estou também enxergando um monte de coisas que alguém aí no meu lado, que com a melhor das boas intenções, está tentando me explicar. Olha só, esse caminho que você está indo não é o ideal. Mas quem disse que eu consigo entender essa mensagem? Porque eu também não estou aberta para isso, né? Aí ele diz assim: Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. Então, somos nós. Em que ponto nós estamos? Nós somos aquela terra cheia de pedras que cai a semente e não brota nada? Nós somos aquela em que a terra já é boa, floresce alguma coisa, mas vem o sol, vem algo externo e queima aquilo que a gente produziu. Estamos tão voltados para fora que não percebemos quando cai uma sementinha e deixamos florescer um pouquinho, porém ela logo morre, né? Ou somos aquela semente que cai e floresce de alguma forma, né? E que é regada e que a gente consegue ir alimentando com novos propósitos, novos conhecimentos, novas perspectivas, né? Luciene, com você, o que você acha disso? Não, e acho assim, Ana, que ele faz a gente pensar sobre isso, né, em relação a gente, mas ele dá um recado assim muito claro, e eu acho assim uma perspectiva incrível a dele. Falou: olha, então, quando olhar para o outro, lembra disso. Lembra que cada um tem o seu tempo. Lembra que você tem o seu tempo. Então, se você tem o seu tempo, por que você não vai dar o tempo para o outro? Então, você tem o seu tempo de florescer, de acolher aquilo, e não quer respeitar o tempo do outro. Daí a história da ansiedade, que é a tristeza que a gente tem, ou a raiva, ou a angústia, a exigência que a gente faz ao outro, porque ele tem que compreender, ele tem que se comportar de determinada forma, ele tem que ser assim ou tem que ser assado, ele tem que deixar isso ou deixar aquilo. E eu não me conformo, né? Às vezes não aceito como o outro me trata, eu não aceito como o outro leva a vida dele, eu não aceito uma série de coisas em relação ao outro. E ele está dizendo assim: quem somos nós para não aceitar? Se todo mundo tem isso é próprio do nosso desenvolvimento, a gente passa por esses estágios porque é o processo do amadurecimento e da evolução. E não tem como
você acelerar, não adianta você querer exigir, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque você não pode sacudir uma planta, uma roseira, por favor, nasça uma rosa aqui, você vai sacudir. É próprio da natureza esse tempo de cada um, de maturação, né, de consolidação do aprendizado. E aí, no fundo, o que o Hamed está ensinando para a gente, ele está dando mais uma razão para a gente exercitar a nossa capacidade de compreender o outro. E quando a gente não consegue compreender, parte para a tolerância. Você tem que tolerar, você tem que aceitar que o outro é como ele é e entender que ele está no processo dele, ele ainda não é terra fértil naquele tempo, porque, poxa, a pessoa sabe, a pessoa é espírita, aprende isso, né, nas reuniões, ela fala sobre isso e está tendo esse comportamento. Isso é uma atitude nossa de não aceitar o tempo do outro, né? E exigir essa perfeição que a Miriam está falando, que a gente às vezes tem uma ideia equivocada sobre nós mesmos, né? A gente não percebe as nossas falhas, e tem esse olhar exigente de perfeição sobre nós, e que a gente projeta isso sobre o outro. E isso é fonte, se a gente for pensar assim, é fonte de todo o sofrimento nas relações humanas. Muito conflito, né? Total! Porque, Ana, pensa, se eu consigo verdadeiramente compreender isso que Hamed está me dizendo, e se eu consigo aceitar que o outro tem o tempo dele e ele tem direito a esse tempo, porque isso é uma concessão divina, né? Se ele é daquele jeito e se ele age daquele jeito, ele tem uma concessão divina para isso. Então, Deus dá a ele esse tempo, esse espaço para ser como ele é e aprender com as experiências dele. E eu quero atravessar isso e usurpar esse poder divino para mim e dizer, não, você não pode fazer isso, você não pode ser assim. E ainda que eu não diga, fica nessa história que a Miriam também tocou, é o que fica para dentro. Às vezes eu não falo nada com o outro, mas aqui dentro eu estou mandando os dardos da rejeição, os dardos da condenação, né? Os dardos da não aceitação, que o outro percebe lá no fundo, né? Nossa, é interessante isso que você estava falando, você estava me lembrando do exemplo que você trouxe, né? Que às vezes, do como a gente reage, né? Tem tudo a ver com a minha experiência é diferente da sua, Luciene, da sua, Ana Cristina, né? E cada um aprende conforme a sua maturidade, né? Então, o que é maturidade? É a idade de ser idoso? Não, a maturidade psíquica que a gente está falando, né? Então, o quanto eu já entendi e já aplico na minha vida, que tudo está certo. Olha, gente, como isso é difícil, né? Eu acho que Cristo veio nos trazer essa ideia e até hoje a gente se rebela, né? Então, a gente tem mestres nos ensinando há muitos e muitos milênios, mas a gente não quer acreditar na verdade do outro, do mestre, daquele que... A gente quer acreditar na nossa. O quanto que a gente ainda está primitivo, infantil na nossa psique, né? Então, quando você falou de responder, né? Aí fiquei me lembrando aqui que essas experiências também tem a ver com o meu nível de aceitação, de que aquilo traz para mim um aprendizado que diz respeito a mim. Então, acho pesado, no bom sentido, quando a gente compreende que a doutrina nos diz que tudo está certo. Então, o nosso ambiente externo, circunstâncias, dificuldades, pessoas com as quais nós convivemos, são instrumentos para que a gente se olhe para dentro. Porque se está me irritando, se eu não estou aceitando, por que eu não estou aceitando? O que isso está representando em mim, né? Fazendo com que a gente tenha um movimento diferente, que é aquele movimento de olhar para a gente e não olhar e deixar de olhar para fora, né? E Hamed falou uma coisa pesada, já que eu estou usando o termo pesado entre aspas, né? Quando ele compara, vou olhar aqui para não ser infiel ao Hamed, né? Que ele fala das sementes que caem no espinhadeiro, que ele vai falar que esses espinhos é o espinho da opressão, que são as ideias sociais que sufocam a mente humana, impedindo ela de pensar. Já pensou nisso? Eu pensei, meu Deus, como isso é forte, porque a gente também emite opiniões, a gente recebe opiniões. E quantas vezes nesse nosso afã de que a verdade está comigo, eu oprimo o outro de pensar. Ele diz que é uma questão intelectual e emocional, né? Então, nós somos responsáveis também por aquilo que nós falamos e o quanto que nós falamos, que realmente a gente entende, que a gente
compreende, aceita, e o quanto que a gente ainda está naquela massa do eco, né? Todos estão falando assim, todos estão se comportando assim, eu preciso fazer parte dessa massa para não ficar indiferente, porque ser diferente traz em si um preço, né? Traz o preço de aceitar que o seu caminho de espiritualização, de maturação psicológica, é o caminho que você busca, e como vai destoar da massa, não pensante, né? Olha o que aconteceu com Cristo, né? Ele trouxe verdades que não foram aceitas, né? Diz aí, Ana. Eu acho que o caminho da individuação, ele é bem solitário, e ele é solitário, porém, a gente está inserido, né, numa sociedade, nós estamos nos relacionando, e é através das relações que a gente vai aprender. Nós não vamos, né? Jesus já dizia que não precisamos ficar num monte rezando, ou fora do ambiente social, né? Sem família, sem nada, para crescermos. Nós vamos crescer nos relacionando. Agora, dentro dessas relações, existem coisas que me servem, que me tocam de alguma forma, e tem outras que não, que eu rejeito. Agora, fazer esse joio do trigo cabe a mim, é autorresponsabilidade. Eu vou trazer aqui mais um pouquinho do Hamed, que eu gosto do que quando ele fala, ele vai no ponto, né? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso. Então, às vezes a gente pensa, né? Por que eu penso dessa forma? Da onde eu aprendi isso? A gente vê isso nas crianças. Você tem uma família com um monte de filhos, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, você tem a mesma educação, às vezes o mesmo ambiente. Da onde vem isso, né? Nossa compreensão. Não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. A boa absorção ou abertura de consciência, que é isso, né, da gente se abrir para uma perspectiva nova, acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer: quem não quebra a nós, só lhe vê a casca. Mas para quebrar a nós, é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Existe um trabalho totalmente individual que requer a nossa vontade. Por isso que a gente ainda diz aqui que precisa muito da dor, porque às vezes a dor é a impulsionadora dessa vontade, desse despertamento. Se a gente não sofre, se a gente não tem que resolver problemas, se a gente não tem que sair do outro lado, a gente pode ficar uma vida inteira na inércia, e muita gente fica com grandes escapadas, né, da realidade da vida, evitando buscar esse enfrentamento, né? Vou botar aí para a Luciene continuar com a nossa conversa. Ana, é verdade. Essa necessidade mesmo, né, de a gente entender que eu vejo as coisas da forma como vejo, porque essa visão é produto das experiências que eu vivi e acumulei até aquele momento. Então, a minha maneira de ver é como você falou, é particular. E por isso, é como você disse, essa caminhada, ela é individual, apesar de nós estarmos inseridos num grupo, ela é totalmente individual. Primeiro, porque é você com você mesmo. Segundo, porque é a sua maneira, pelas experiências que você acumula, pela forma como você reage, pela forma, os recursos que você consegue usar, a força que você tem. E o outro vai da mesma maneira. E aí é interessante porque, pensando assim, a gente teria todas as razões do mundo para aceitar as pessoas exatamente como elas são. E a gente não consegue ainda superar
essa necessidade de cobrar do outro, né? De exigir do outro, de julgar o outro. Por que está fazendo desse jeito? Por que é assim? Por que disse aquilo? Essa pergunta não tem resposta para mim. É assim porque tudo que o outro viveu até aqui só dá para ele esse caminho, é esse o caminho que ele pode fazer, isso é a reação que ele pode ter, essa é a atitude que ele pode tomar. Como eu, que conheço todo o ideal de perfeição e não consigo ser perfeita. Eu tenho consciência de que eu não consigo ser perfeita, porque o ideal está bem claro, e a distância da gente para esse ideal também é bastante clara. E eu olho para isso e falo, tudo bem, eu tenho tempo, eu tenho evolução ainda, né? A eternidade, é um processo, ok, eu vou chegar lá, vou no meu tempo. Mas a gente não consegue ter essa clareza e essa serenidade para o outro, né? E tem essa mania de julgar que leva a esses conflitos que a gente tem nos nossos relacionamentos. Como é difícil para a gente compreender isso, né? E aceitar que o outro está dando tudo que ele pode. A gente sempre quer um pouquinho mais do outro. Ai, por que, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, parece tão fácil, é só um pouquinho assim. Mas, na verdade, para a gente parece fácil, para a gente, porque nós somos diferentes do outro. E tem aquela história, você nem pode dizer assim, se eu estivesse no lugar dele, vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Quando eu for para o lugar do outro, eu vou para o lugar dele sendo eu. Então, eu vou reagir do meu jeito, da mesma maneira, né? Então, como, né? Que eu tem que entender. É só um pouquinho assim para mim, mas é o que o outro pode dar. E ele não está fazendo isso porque não quer fazer. Não está sendo assim porque não quer ser. Ele está no limite dele como eu estou no meu. A gente sempre está no nosso limite, né? A gente sabe que pode ser melhor, mas saber é uma coisa. E conseguir viver isso é outra. Então, o fato de eu saber que posso ser melhor não significa que eu estou aqui de braço cruzado. Eu podia ser bem mais caridosa aqui, sinto muito amor, mas eu vou segurar o amor no meu coração e não vou dar o amor agora porque eu não quero. Isso não existe, né? Não existe, mas muita gente pensa assim. Continua, Miriam. Não, é que a Luciene trouxe uma virtude muito importante, né? Que é a virtude da humildade, né? Quando eu compreendo tudo isso, né? Que eu não sou perfeita, que eu tenho que entrar no processo de autoconhecimento para que eu atinja essa perfeição, né? E quando você estava elencando, Luciene, como a gente exige do outro, às vezes a gente também exige demais da gente, né? Então, quando a gente vai começando a ter os conhecimentos, né? Que instrução é uma coisa, né? É aquilo que toda a informação que a gente busca, e haja informação nessa época de tecnologia em que a gente encontra tudo em casa via, né, um equipamento que nos possibilite acessar via internet, tudo nos chega, né? E aí poder traduzir isso para uma possibilidade de comportamento, como você falou, é muito difícil. Então, às vezes a gente está no entendimento religioso da perfeição e a gente acha que eu já entendi, então agora eu vou ser perfeito, né? Entro no comportamento do perfeito e dali na frente tá fazendo comportamento completamente diferente, e aí vem a rigidez. Não, mas gente, eu acho que essa amorosidade, né, essa humildade também tem que ser com a gente, né, de compreender que ok, a dificuldade chegou, respira fundo e o que será que eu posso aprender, né? O que me traz? E isso é um processo ainda muito difícil para a gente, porque nós falando por mim, né? Imediatismo é a lei, né? Então, tudo tem que ser resolvido agora, eu tenho que ser perfeita agora, eu tenho que entender agora, né? Tudo é agora e, no entanto, nós temos uma eternidade, um tempo. A psicologia diz que a gente não consegue ter tolerância com o outro porque a gente não tem com a gente. A gente exige do outro exatamente porque a gente exige. Então, isso que você falou é a causa de a gente ser intolerante com o outro. Quer dizer, eu não tenho a generosidade que eu deveria ter comigo e não tenho com o outro também, não. E não consigo fabricar uma generosidade para o outro se eu não aprender a ser generosa comigo. As duas coisas caminham juntos porque é uma postura, que é a postura da generosidade com a limitação humana.
seja essa limitação a minha, ou a do meu semelhante, ou a do outro. Não tem como eu ser generosa com um e não generosa com o outro, porque a generosidade é uma só, é uma circunstância só. Se eu sou capaz de ser generosa com a imperfeição humana, é porque eu sou capaz de ser generosa com a imperfeição do outro e ser generosa com a minha imperfeição, que tem a ver com o que você disse. É o aprendizado da humildade, a gente saber exatamente o nosso lugar. Quem a gente é, o nosso valor, nem mais e nem menos, né? Agora, quando a gente não consegue desenvolver essa generosidade conosco, né, em que a gente toma essa atitude que a Miriam falou, né, a gente cria a ilusão de quem a gente cria uma máscara da perfeição, ou às vezes a gente coloca de forma muito aceitável as nossas imperfeições, como se fossem coisas menores, né? Que a gente não tivesse que trabalhá-las, e a gente vai lidando na vida de forma muito contundente, né? Então, eu penso desse jeito, e é assim que tem que ser, o resto tá errado, porque eu acho que essa foi a forma. E eu lembro muito, assim, no tempo dos meus avós, né, em que existia uma regra de moral, né, uma coisa, assim, totalmente restrita, e quem não se encaixasse naquilo estava completamente errada. Felizmente, o mundo está mudando e a gente já começa a ver que existe uma pluralidade, né, de possibilidades na vida. E como é que eu me comporto diante dessa pluralidade? Como é que eu me insiro nisso? Eu vou ser tolerante, eu vou tentar entender um pouco, né, o outro, por que assim, por que desse jeito. Então, essa atitude é a forma que a gente pode ter de se abrir um pouquinho para as mudanças que acontecem, porque as mudanças são permanentes, né? O tempo inteiro tem coisas novas surgindo, e para que a gente também não se torne uma pessoa muito rígida, né? Que não tenha adaptabilidade, que não tenha essa compaixão, essa generosidade com o outro, né? Porque a gente fica muito na máscara, naquilo que é exterior, muitas vezes rotulando, muitas vezes sem ver que por trás de uma atitude que pode me parecer estranha, tem toda uma história de vida, às vezes dores muito grandes, né? É isso, Luciene? Você está com o seu microfone está desligado. Eu fechei porque tem um caminhão aqui apitando e eu não sei se o som está vazando para vocês. Ele está apitando muito, achei melhor fechar. Sim, é verdade. E a gente, nessa postura que você comentou, Ana, a gente sempre vai cometer grandes injustiças, né? Porque haverá na história daquela pessoa, se não for na história dessa vida, na história de outra vida, uma razão muito forte que explica por que ela é daquele jeito e por que ela se comporta daquela forma. Quando a gente lê as obras espíritas, principalmente do Manuel Filomeno de Miranda, que ele pega um caso ali, vai analisar e ele volta a uma vida anterior. Ele traz uma situação, quando a gente lê, a gente entende exatamente isso, fala, nossa, é por isso que ele é assim, é porque ele passou por tal coisa. Aí faz todo, e a gente se toma de uma compaixão incrível por aquele personagem que há um minuto atrás, a gente estava, nossa, mas como que está fazendo isso? E agora? Então, como a gente não conhece a história do outro, fica mais difícil da gente sentir essa compaixão, da gente ser generoso. E aí a gente tem que aprender essa generosidade de uma forma meio intelectual mesmo, né? Esse convencimento. Existe alguma coisa na história dessa pessoa que a empurrou para essa condição, e algo que essa pessoa ainda não conseguiu superar, algo que ainda machuca, algo que ainda dói no outro. Quando eu consigo olhar dessa forma e sentir assim, porque a história toda, gente, a gente está falando tudo isso aqui, mas tudo está na esfera do sentimento, né? Não são coisas que a gente tem como ideia. Você não pode ser generosa idealmente, porque a generosidade, para acontecer, tem que ter uma ação, né?
quando alguém diz assim, nossa, a Luciene é uma pessoa generosa, ele só pode dizer isso se ele observa as minhas atitudes e conclui, nossa, ela é generosa. Não é pelo que eu falo, eu posso falar milhões de vezes sobre generosidade, em todas as circunstâncias eu falo sobre generosidade, e a pessoa vai dizer, ela fala de generosidade, mas na hora de estender a mão para o companheiro, não estende porque eu já vi. Então, assim, a generosidade, como todas as virtudes, são experiências da prática, né? Então, a gente está aqui conversando, trazendo essas ideias para nós, para quem nos ouve, mas sempre com a consciência de que isso é um primeiro passo que leva a um entendimento, e a partir do entendimento começa o trabalho do exercício. Eu preciso exercitar e começar a considerar isso como uma verdade, né? Bom, o outro tem uma história, e eu tenho certeza que essa história explica que ele é, por que ele é assim. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso aceitar isso? Como que eu posso me abrir para respeitar essa situação se eu ainda não consigo compreender profundamente, né? Que é a gente colocar na prática todas essas ideias lindas que chegam para a gente de forma intelectual, né? Vem aqui para a cabeça, mas isso tem que estar no coração para se traduzir em ação, porque o mundo só vai melhorar com melhores atitudes e não com melhores ideias, né? Miriam, estamos quase encerrando, seus últimos comentários. O comentário que eu vou deixar é do próprio Hamed. Ele tem um parágrafo que fala muito isso que a Luciene estava comentando, né? Ele vai dizer que compreende a nós somente semear, ou seja, desenvolver em nós as virtudes, né? Não é semear no outro a virtude que o outro tem que desenvolver. Então, ele vai dizer assim, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana, ou seja, nós temos que implementar vontade. Se a gente não tem vontade, determinação, fica só na ideia, naquela coisa, não, eu serei, nunca chega, porque a gente procrastina, quando a gente não tem determinação, a gente procrastina. E ele vai falando assim, depende também do solo generoso, que é a psique do ser, onde vai haver a semeadura, ou seja, o amadurecimento, o despertar dessas ideias, né, que Cristo já nos trouxe há tanto tempo e que hoje o Espiritismo, a doutrina espírita, com as várias publicações, né, de Chico, de Joana, vai esmiuçando para que a gente compreenda melhor, né? Então, é sempre aquele velho ditado em que tudo depende de nós mesmos, né? Pode seguir aí, Ana. Não, vamos ter que encerrar, né, meninas, porque o papo estava bom, mas o tempo já se esgotou. Eu queria deixar vocês com mais um parágrafo de Hamed que me chama a atenção. Ele diz o seguinte, o mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos aos nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Então, para todo mundo que gostou aqui da nossa conversa, que gostou desse tema de hoje, a gente convida vocês a lerem Hamed no livro Renovando Atitudes. Já tivemos vários programas em que conversamos entre nós, no Petit Comitê aqui, sobre alguns temas de Hamed. Então, fica o convite para vocês também acessarem a nossa playlist, conhecerem outros temas que estão lá e nos acompanharem no YouTube todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like, comentem, por favor, e compartilhem também. Muito obrigada a todos e até a próxima.